E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Miguel. Estamos trazendo mais um vídeo para o canal. Galera, antes de começar o vídeo eu queria dar dois recadinhos. Primeiramente agradecer a galera que está se inscrevendo aí. A gente bateu a marca de 7.000 inscritos no último vídeo. No último vídeo também eu esqueci de falar isso no início. Quem está gostando, se inscreve aí, deixa o like, ativa o sininho. Não custa nada para vocês e ajuda muito o canal, muito mesmo. E é isso, assim, eu espero que deixem nos comentários sugestão de vídeo. Eu fiz umas anotações aqui, eu respondo, assim, eu tento responder a maioria da galera, eu consigo responder quase todo mundo. E eu sempre anoto as sugestões dos vídeos e deixo uma listinha aqui pra gente ir gravando. Outra coisa, quem não me segue no Instagram, me segue aí. Meu Instagram é mj_maia. Tem algumas vagas ainda no Close Friends. A galera tem me mandado mensagem, eu estou adicionando. E eu não expliquei muito bem no último vídeo. A ideia do Close Friends é fazer um teste mesmo e ficar mais próximo para eu conseguir. Porque assim, é meu Instagram pessoal, para eu poder conseguir dividir vida pessoal de programação, de dúvidas, de dicas e tudo mais. Então, assim, a ideia do Close Friends é ficar mais próximo de quem quer consumir um conteúdo sobre desenvolvimento, sobre dicas de profissão, dicas da área e vocês conhecerem um pouco mais do meu dia a dia relacionado a profissional. Então, quem quiser participar do Close Friends, me segue e me manda uma mensagem, que aí eu te adiciono lá. Tem algumas vagas ainda. Tá, chega de falação, vamos pro vídeo. O vídeo de hoje continua sendo sobre TypeScript, mas a gente vai entrar num conteúdo um pouquinho mais avançado de TypeScript. Eu recomendo fortemente quem não, se você começar a assistir e não entender muito bem, volta, assiste as videoaulas de JavaScript porque vai precisar. E principalmente o último vídeo meu que foi sobre TypeScript também. Não tem como assistir esse vídeo aqui sem assistir o primeiro, tá, pessoal? Hoje nós iremos falar de um conceito que ele é muito falado na área da programação, que chama de OO, que é Orientações a Objetos. Esse foi um dos conceitos que eu achei assim, mais difícil de entender. E na verdade ele não é bem simples assim. Eu não sei por que eu tive essa dificuldade. Eu espero que eu possa ajudar as pessoas que também têm ou que estão tendo essa dificuldade para que vocês não tenham a mesma dificuldade do que eu. E é bem simples, eu vou tentar ser o mais didático possível, vou fazer algumas comparações, talvez o vídeo fique longo, mas é algo assim muito importante, gente, é muito importante, peço que vocês prestem atenção, se for o caso, vai pausando aí, vai anotando, mas vamos lá. A orientação a objeto ela é utilizada em várias programações, várias linguagens de programações aí, é, várias. Java, C Sharp, Swift, TypeScript, porque o JavaScript ele não permite a gente a fazer a orientação a objetos, e eu vou mostrar para vocês por quê. Então, por isso que a gente vai fazer com TypeScript. Cara, assim, várias linguagens que tem tipagem forte, que foi o que eu expliquei na última videoaula, elas permitem e utilizam muito a orientação a objetos. A orientação a objetos ela é mais comum em linguagens que são voltadas ou para o mundo mobile nativo, como o Swift, que é o iOS, como o Java, que é para Android, tem o Kotlin também, né? O Java, tanto para web quanto para back-end, o Node. Então, assim, é muito utilizado, pessoal, é muito importante e é um conceito simples, porém complexo. Então, tem que prestar bastante atenção. Vamos lá. Quando a gente começa a falar orientações a objetos, a gente vai entrar no meio que a gente vai ouvir muito dois termos, que são classes e outros que são objetos. O melhor exemplo que eu posso dar para vocês de classe e objetos, vou abrir o Google aqui de novo, vou digitar forma de ovo de Páscoa.
Aqui, ó. Vamos vir no Google Imagens. Vamos pensar que a classe ela é a forma do ovo da Páscoa. A classe, sendo a forma não é o ovo em si. A forma ela é utilizada para se fazer o ovo. E o objeto é, de fato, o ovo de Páscoa. Então, quando a gente fala de classe, a gente está falando da forma. Quando a gente fala do objeto, a gente está falando do que foi criado através daquela forma, que é a classe. Para exemplificar aqui, e é muito comum, eu vou criar uma classe para representar um carro. Aqui esse exemplo explica muito bem. Para representar um carro, e vamos criar alguns objetos, que são os carros, a partir dessa classe. E aí eu posso ter vários carros. Eu posso ter um carro da Mercedes, eu posso ter um carro da BMW, eu posso ter um carro da Audi. Então, assim, eu posso ter inúmeros objetos que eu quiser. E aí, a partir da classe, eu começo a estabelecer regras. O que o objeto vai ou não vai ter. Vamos criar um exemplo aqui. Eu vou voltar no VS Code aqui. A gente tem o mesmo arquivo que eu parei na aula passada. E aí, pessoal, só para poder facilitar, na aula passada, o que a gente estava fazendo? A gente estava digitando TSC, o nome do arquivo, e apertando Enter. Então, cada alteração que eu fazia aqui, eu tinha que fazer TSC, o nome do arquivo e Enter. O que a gente vai fazer? Eu vou digitar TSC, eu vou até apagar aqui para a gente digitar junto. TSC menos W, o W ele é de watch, ou seja, ele vai ficar assistindo. Então, cada alteração que eu fizer aqui, ele vai rodar o comando para mim automaticamente. E vou digitar a mesma coisa, primeiro.ts. Beleza, na hora que eu apertar Enter, reparem bem que ele está aqui, ó, Starting Compilation in Watch Mode. Ou seja, ele está ouvindo aqui. Se eu vier aqui, ó, por exemplo, vou clicar aqui no VS Code, nesse carinha aqui, que vai abrir um outro terminal aqui para mim no lado, porque a gente precisa rodar um Node. O TypeScript, ele está rodando aqui, ó. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, Node primeiro, ele vai printar para mim 20. Agora, se eu vier aqui e colocar, por exemplo, 30, eu vou salvar. A partir do momento que eu salvo, ele já atualizou aqui para mim. Se eu rodar o Node primeiro de novo, ele já mudou para 40. Percebam que eu não precisei ficar digitando. Então, isso é só para facilitar para a gente, tá, pessoal? E aí, vamos lá. Vou apagar tudo aqui e vou começar a criar a nossa classe. Ou seja, lembra sempre dessa analogia. Classe é a forma e o objeto é o ovo de Páscoa. Então, para a gente criar a classe, tem uma palavra reservada que chama class. Nada mais objetivo, né? E aí eu posso dar um nome qualquer aqui. Como a gente vai criar um carro, eu vou dar o nome de car. Vou escrever em inglês, pessoal, para poder vocês irem se acostumando. Porque se depois desse vídeo vocês forem assistir um outro vídeo aí ou ler alguma coisa, é muito mais comum e tem muito mais material em inglês. A partir do momento que eu digitei class car, o que acontece? Ele já mostra aqui em cima para mim o símbolozinho de uma classe, eu posso salvar. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai estabelecer algumas regras que essa nossa forma vai aplicar no objeto, ou seja, algumas regras que a classe vai aplicar no objeto. Então, o que a gente vai falar? A gente vai digitar aqui o private, já vou explicar para vocês, isso é um modificador de... como é que eu posso dizer? Ele é um modificador de atributos. O que são atributos? São características. Vamos voltar lá no exemplo. Vai ficar um pouco maçante isso, mas é para ficar bem claro na cabeça de vocês, para vocês não terem a dificuldade que eu tive. Classe, forma, objeto, o ovo da Páscoa, e atributos são características desse ovo. Por exemplo, um ovo que vem brinquedo dentro é um atributo. O brinquedo dentro é um atributo. O ovo que tem o sabor de chocolate. O sabor é um atributo do objeto ovo que pertence à classe ovo. Então vamos lá, para ficar bem claro. Vou digitar private aqui, vou digitar model. Esse model aqui é um modelo do nosso carro. A gente tem vários modelos. Vamos
a gente pode ter carro da Chevrolet, da Fiat, da Volkswagen. A gente tem vários modelos de carro. Na verdade, isso é fabricante, né? Mas vamos colocar aqui modelo. O nosso modelo, e aí começa a inferência de tipos. O nosso modelo, como ele vai ser, por exemplo, eu posso ter um Palio, eu posso ter um Uno, eu posso ter um Gol. Então, como são texto, ele é do tipo string. Até aqui, nenhum mistério. A gente está falando o seguinte, olha, a gente tem um modelo que é do tipo string, e eu já volto aqui para explicar esse modificador aqui. E aí, o que a gente pode colocar aqui? Vamos colocar um outro, vou colocar só 3 para não ficar muito complexo. Doors quantity, ou seja, a quantidade de portas. A quantidade de portas já não vejo sentido de ser uma string. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai falar que é um número. Ok? Quantidade de portas, a gente vai falar que é um número. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar mais um atributo aqui, que a gente vai colocar speed, que é a velocidade. E aí eu vou falar que a velocidade aqui é igual a 0, porque o nosso carro ele vai sair da fábrica com a velocidade igual a 0. E vou colocar aqui também é um número. Não faz sentido a nossa velocidade não ser um número. Ah, Miguel, mas o que é isso daqui? Calma que eu já vou explicar. E aí, o que a gente vai fazer? Eu quero criar três funções para poder manipular esses dados aqui. Por exemplo, eu quero informar qual que é o modelo do meu carro, eu quero informar quantas portas tem meu carro, eu quero informar qual é a velocidade que meu carro está. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar funções. Aqui, o modificador da função ele já é diferente, aqui é privado e aqui é público, já vou explicar por quê. E aí, eu vou criar uma função que chama increase speed, por exemplo, uma função que eu acelero o carro. E aí, não tem segredo, é uma função normal do JavaScript mesmo, só que aí o que eu vou fazer? Essa função, ela vai fazer o seguinte, ela vai vir aqui this, ponto, e aí o VS Code já me ajuda, speed é igual a this.speed mais 10. Ou seja, cada vez que eu chamar essa função, o meu carro ele vai acelerar em 10 km por hora. Agora vamos voltar um pouquinho aqui para eu explicar para vocês o que é essas palavrinhas aqui. Lembrando que, pessoal, quem não assistiu, assista lá a videoaula de JavaScript. Essas palavrinhas em azul aqui, mais escuro, são palavras reservadas, tá vendo? Class, private, public, this, são palavras reservadas, ou seja, são palavras do TypeScript, que eu não consigo modificá-las. E aí, pessoal, Miguel, o que é esse private aqui? O private, ele significa que é um modificador de acesso, isso é uma variável, tá, pessoal? Lembra que quando para a gente criar no JavaScript uma variável, a gente fala var, por exemplo, velocidade é igual a 10? Isso daqui é uma variável, mesma coisa, só que como a gente está falando de classe, no conceito de orientação ao objeto, a variável, no conceito de orientações ao objeto, não se chama variável, se chama atributo. Então, sempre quando você lê o atributo da classe carro, ele está falando que é a variável da classe carro. Mas é legal vocês saberem que a mesma coisa podem ter nomes diferentes dependendo do contexto. Então, o que acontece? Model, doors quantity e speed são variáveis que o nome correto são atributos pertencente à classe carro, que eles... Por que chama atributos? Porque eles atribuem característica a essa classe, ok? Então, é a mesma coisa de uma variável. Mas, Miguel, mas por que o private? O private, ele fala o seguinte, qualquer pessoa fora dessa classe não tem acesso a essa variável aqui dentro, a esse atributo. Então, quando eu falar variável e atributo, é só para vocês entenderem. Então, qualquer pessoa fora dessa classe não tem acesso a atributos do tipo privado. Mas por quê, Miguel? Porque imagina só, a sua conta no banco. Se qualquer pessoa pudesse chegar lá e alterar o saldo dela. O saldo, numa conta bancária, ele é um atributo privado. Somente o banco
Imagina que o banco é a classe. Somente o banco tem acesso a alterar o seu saldo. Então, por exemplo, não é só você ligar para o banco assim, aqui, aumenta meu saldo aí em R$ 1.000. Não, nem você que é dono da sua conta bancária tem acesso ao atributo saldo, somente o banco. Então, por exemplo, você faz uma transferência, o banco vai lá, identifica essa transferência e fala, olha, o Miguel tinha o saldo de X, ele recebeu mais R$ 1.000, então vamos aumentar o saldo do Miguel em R$ 1.000. Então, isso daqui tem a ver com segurança, tá, pessoal? Tem um outro tipo de que ele chama de protected, mas depois eu explico para vocês. O atributo privado, ele quer dizer isso, somente a classe carro tem acesso a esse cara aqui. Então, Miguel, como que eu manipulo, como que a classe manipula os atributos? Através de funções, através dessas funções aqui. E aqui, reparem bem, que eu tornei essa função pública. Vocês vão entender exatamente daqui a pouco. Então, essa função aqui, ela acelera o meu carro. E aí, eu vou criar uma outra função aqui, que chama public stop, e aí eu vou colocar aqui que é this.speed é igual a 0. Ou seja, essa função, ela para o meu carro. Outra coisa, pessoal, que eu já ia me esquecendo aqui, que é muito importante. Aqui, a gente está inferindo o tipo ou tipando, que é a mesma coisa, que a variável speed, ela é um número. Então, igual eu mostrei na aula passada para vocês, ela não vai aceitar mais nada que seja diferente de número. E aqui o modelo, ele é do tipo string. A gente consegue também tipar funções. Aqui eu vou falar que essa função aqui, ela é void. Essa daqui também é void. Ah, Miguel, mas o que é isso? Eu estou falando que a função increase speed, ela tem um retorno, por isso que é depois do abre e fecha parênteses, do tipo void, ou seja, ela não retorna nada. Mas, Miguel, como você sabe que ela não retorna nada? Porque ela não tem a palavrinha return alguma coisa. Se eu voltar aqui e falar assim, por exemplo, essa função do tipo increase speed, ela pega a velocidade da minha classe e aumenta mais 10. E ela retorna, por exemplo, o texto aqui, ó, a velocidade foi aumentada. Aumentada. Ó, salvei, repara só, o TypeScript ele já está reclamando para mim. Se eu ver aqui, ó, no nosso console, ele fala, ó, o tipo string não é atribuível para o tipo void. Ou seja, ele não me permite, o que é muito legal a gente começar a fazer isso daqui, que ele evita que a gente cometa erros. Porque assim, pessoal, numa empresa não é só você que trabalha em um projeto. É muito difícil ter um projeto que uma pessoa só trabalha. Então imagina que eu criei essa classe aqui e aí amanhã vem um outro profissional e vai trabalhar nessa classe. Só dele ver aqui, ó, ele vai bater o olho, olha, tem a função que aumenta a velocidade, ela não retorna nada. Então fica muito mais fácil para a gente entender e para outros profissionais entenderem como que é feito e como que está sendo lidado os dados ali. Miguel, o que é o this? O que é essa palavrinha reservada this? Como eu disse para vocês que os atributos privados somente a classe tem acesso a ela, o this se referencia a essa classe. Tanto que a tradução do this do inglês para o português significa este, esta. Ou seja, tudo que está escrito this ponto alguma coisa se referencia à própria classe. Vou te dar um exemplo. Imagina que eu sou uma classe. Sou a classe pessoa, por exemplo. E aí a pessoa vira para mim, alguém vira para mim e fala assim, exemplo, tá, pessoal? Vou criar até uma outra classe aqui para explicar para vocês rapidinho. Ó, class, pessoa, e aí eu tenho um atributo nome, e aí ele é do tipo string, e aí a pessoa vira para mim e pergunta qual que é o nome. Para eu perguntar o nome, qual seu nome? É uma função que retorna uma string, e aí eu faço aqui, ó, return this.nome. Então imagina que essa pessoa aqui sou eu. E aí quando eles me perguntam qual que é o seu nome, o meu nome ele é privado, mas eu posso falar meu nome. Então a pessoa chama essa função que eu retorno o meu nome, que se refere a mim, o meu nome,
e aí eu retorno o nome. Então, o this, essa palavrinha this aqui, ela se refere à própria classe. Então, por que eu estou conseguindo usar isso daqui? Porque a classe ela tem acesso, mesmo que seja privado. A classe sempre tem acesso aos seus próprios atributos, por mais que ele seja privado. Então, como a velocidade é um atributo privado, eu preciso utilizar o this. Por quê? Porque somente a classe carro tem acesso à velocidade, que é um atributo privado. Ok? Então, tá explicado. E aí aqui eu falo o seguinte, olha, quando alguém chamar a função acelerar, eu vou pegar a velocidade da minha classe, que foi criada aqui, ou seja, a velocidade da minha variável velocidade, vou atribuir ela mesmo e vou acelerar mais 10 km. Por exemplo, se tiver a 10 km por hora e alguém chamar a função increase speed, eu vou acelerar a 20 km por hora, ou seja, vou aumentando de 10 em 10. A função stop, ela para totalmente o carro, então ela pega a velocidade e zera ela. E aí eu vou criar mais uma aqui, que eu posso dar um nome... não, melhor. E aí, como que eu faço para poder utilizar essa classe, Miguel? A minha classe está aqui, então o meu bloco de código da classe começa a partir da abertura de chaves e termina aqui também explicado nas aulas de JavaScript. Para eu poder instanciar, ou seja, criar o ovo da Páscoa, lembra que a classe é a forma e eu quero criar o ovo da Páscoa agora. Criamos a nossa forma está aqui com as nossas regras. E aí eu quero criar o nosso objeto, que é o nosso ovo de Páscoa. Então, eu vou colocar aqui const BMW é igual a new car. O que o new faz para a gente? O new ele é como se eu estivesse colocando o chocolate dentro da forma e retirando o ovo de Páscoa pronto. Ou seja, o new ele cria de fato uma instância. O que é uma instância? É o ovo de Páscoa, gente. Então, eu tenho a forma que estabelece as regras e aí eu quero que a BMW seja um objeto dessa classe. Eu quero que a BMW seja o meu ovo de Páscoa, então eu uso new. Ou seja, olha, tem a minha classe que se chama carro e eu quero um novo carro. A partir daí, se eu vier aqui, ó, console.log BMW, deixa eu ver aqui o que ele está falando. Ah, tá, eu escrevi errado. BMW, eu vou salvar. Aí eu vou vir aqui no meu outro terminal, ele já compilou para mim aqui sem erro nenhum, e vou colocar Node primeiro. Ele mostra o seguinte, eu tenho a classe carro e a minha velocidade é 0. Aí o que acontece? Ah, Miguel, mas se a gente deixar o mouse aqui, ele fala que model is declared, but its value is never read. Ou seja, o meu modelo ele foi declarado aqui, os meus atributos, variáveis foram declarados aqui, mas eu não estou usando para nada. Eu quero, como é que eu faço para poder declarar o modelo do meu carro? Eu tenho que ter uma função para poder declarar o modelo? Sim, posso ter. Só que nesse caso aqui não faz sentido. O que faz sentido? Quando você já vai comprar o carro, você já sabe com quantas portas ele vem e qual modelo que é, certo? Então, nesse caso, faz sentido a gente usar uma função que se chama constructor. E aí, o que acontece? Esse constructor, ele pode ou não existir, ele não é obrigatório, tá, pessoal? Tanto é que se vocês viram aqui, que se eu salvar aqui, ele não dá erro sem o construtor. Só que, se eu quiser escrever o meu construtor, eu consigo, assim que eu der esse new aqui, já setar características para o meu carro. Porque senão eu teria que vir aqui, ó, carro, e criar uma função para cada coisa. Eu não acho que tem necessidade. Eu quero que o meu carro, assim que ele sair da fábrica, vamos dizer assim, a partir do momento que eu instanciar ele aqui, que ele já saia com o modelo e a quantidade de portas. E aí, como que eu faço? Esse constructor é uma função. É uma função, só que reparem bem que ele é uma azulzinha escura, ou seja, é uma palavra reservada. É uma função que já existe no TypeScript. Então, o que a gente vai fazer? Ele vai receber dois parâmetros,
que vai ser o modelo e a quantidade de portas. É igual uma função normal do JavaScript, gente. Então, ele vai receber o modelo. O que o nosso modelo é? Uma string. E eu vou receber o doors quantity. Doors quantity, que é um número. Então, eu estou baseando nesses carinhas que a gente criou aqui em cima. E o que ele vai fazer para mim? Opa, desculpa, eu apaguei. Number. E o que ele vai fazer para mim? Eu vou pegar este, lembra que o this significa a classe. O que eu quero pegar da classe? Quero pegar o modelo. Então, dessa classe, o modelo, ele vai ser igual a quem? Vai ser igual a esse modelo que eu vou receber aqui. Então, é igual a model. E aí, eu quero pegar mais o que é da classe? Quero pegar a quantidade de portas. Então, o doors, reparem que o Visual Studio Code já me ajuda aqui, ele é igual a este carinha aqui, o doors quantity. E depois do igual aqui, gente, é igual uma função normalmente. Eu recebi parâmetros. Aqui poderia ser loiro José, que eu poderia mudar aqui, ó. Então, depois do igual é o nome dos parâmetros que eu escolhi aqui. Pode ser qualquer coisa. Mas, semanticamente, para fazer sentido, a gente tem esse costume de manter aqui. Ah, Miguel, fiz essa alteração, mas começou a dar erro aqui, ó, quando eu utilizo o new. Por quê? Se a gente deixar o mouse aqui em cima, ó, ele fala o seguinte, olha, ele está esperando 2 parâmetros, mas ele recebeu 0. Então, essa é a grande mágica do TypeScript. Ele nos ajuda a evitar erros que podem ser severos numa aplicação. E assim, me ajuda muito. Ó, ele fala o seguinte, olha, o argumento model, aí ele fala o seguinte, que ele espera receber o modelo, que é uma string, e a quantidade de portas. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, o modelo do meu carro vai ser um Palio, e ele tem 4 portas. Reparem que ele já parou de dar erro. Então, eu vou mudar o nome da minha variável para Palio e vou alterar aqui, ó. Aí, se eu salvar agora, ou seja, quero dar um console log no meu Palio, acabei de criar um Palio a partir dessas regras aqui. Ou seja, forma... E aqui o meu objeto, o meu ovo de Páscoa. Agora eu vou limpar o meu console aqui e vou rodar de novo, node primeiro. Reparem agora que a velocidade do meu... Esse daqui é o meu ovo da Páscoa, gente. Então eu tenho as seguintes características. O meu ovo da Páscoa ele se chama Palio, ele está com a velocidade 0, o modelo dele é Palio e ele tem 4 portas. E aí, o que acontece? Qual que é a grande vantagem da classe? Eu posso, depois que eu tenho a forma, eu posso criar quantos ovos de Páscoa eu quiser. Então, vamos supor aqui que agora eu quero criar um Fusca. Aí eu venho aqui, é a mesma coisa, ó, new car, ele vai ser um Fusca e o meu Fusca tem 2 portas. E aí eu vou copiar esse console log aqui, ó. E aí eu vou imprimir, eu quero imprimir o meu Palio e o meu Fusca. Vou salvar. Não deu erro nenhum, vou rodar o mesmo comando, node primeiro. Agora eu tenho 2 instâncias aqui, ó, ou seja, 2 ovos de Páscoa, 2 objetos. Um que é o Palio, que tem 4 portas, e o outro que é o Fusca. E aí começa o legal da coisa. O que eu vou fazer? Eu quero sair hoje no meu Palio, então eu vou acelerar o meu Palio. Então eu vou colocar Palio, e aí a partir do momento que eu apertar ponto, reparem que o que acontece? Ele tem 2 métodos. Métodos é a mesma coisa que função, tá, pessoal? É a mesma coisa do atributo. A variável em qualquer coisa fora do conceito de classe se chama variável. A variável no conceito de classe se chama atributo. A função fora do conceito de classe se chama função. A função dentro do conceito de classe se chama método. Então, sempre quando falarem atributo é igual a função e sempre quando falarem... sempre que falarem atributo é igual a variável e sempre que falarem método é igual a função. Então, como eu setei que eles são públicos, o que acontece, pessoal? Aqui a gente está fora da classe. A classe, ela termina aqui, ó. Nessa última chave aqui. Como a gente está fora da classe, eu só tenho acesso a atributos públicos, atributos ou métodos públicos. Então aqui, ó, quando eu aperto ponto aqui, ele vai me mostrar tudo que é público.
Ó, increase speed e stop. Se eu vier aqui, por exemplo, e mudar o stop para private, na hora que eu apertar o ponto aqui, ó, ele nem aparece o stop mais. Por quê? Os atributos ou métodos private, ou seja, que eles são privados, somente a classe tem acesso a eles. Mas o meu stop que eu quero que ele seja público, então eu vou voltar ele para público. E aí, como eu vou sair com o meu Palio, eu vou colocar aqui que eu estou a 60 km por hora. Tá, verdade. Eu passei, essa é até legal que olha para você ver. Eu iria errar se eu tivesse no JavaScript. Por quê? A minha increase speed, ela não recebe nenhum parâmetro. Então, eu simplesmente acelero de 10 em 10. Então, se eu salvar aqui, ó, pronto. Eu já acelerei meu Palio. Aí, o que eu vou fazer? Vou copiar esse console log e vou colar ele aqui embaixo. Vou vir no meu outro terminal e vou rodar Node primeiro. Reparem que agora a gente tem 3 impressões. A gente tem a impressão do Palio, que ele está na garagem, paradinho, a velocidade está 0. A gente tem a impressão do Fusca, que está paradinho, está lá na garagem. E aí eu resolvi sair com o meu carro. E aí, reparem que o Fusca, ele não mudou nada. E o meu Palio, ele acelerou, a velocidade foi de 0 para 10. Então, se eu vier aqui, ó, vou imprimir o Fusca de novo. E vou fazer a mesma coisa, vou limpar aqui e vou rodar Node primeiro. Por que eu imprimi? Olha, para você ver, temos 2 impressões, duas do Palio e 2 do Fusca. Por que eu imprimi o Fusca de novo? Porque eu quero mostrar para vocês o que eu faço com o Palio não afeta o Fusca. Então, por exemplo, depois que eu tenho a forma do meu ovo de Páscoa, eu posso ter 1 milhão de ovos de Páscoa. Mas o que eu faço com o primeiro não afeta o meu segundo ovo de Páscoa. E aí, o que acontece? Eu acelerei o meu Palio, vou acelerar também o meu Fusca. Então, aqui, ó. Vou mudar aqui, ó, fusca.increaseSpeed. Vou printar o Palio e o Fusca e aí depois o que eu vou fazer? Eu vou parar o Palio. Palio.stop e aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um console.log somente no Palio. E vou limpar o meu navegador, o meu console e vou mostrar aqui, olha, o que aconteceu? Os dois estão na garagem. Saí com os dois, acelerei os dois, depois voltei para a garagem. A velocidade do meu Palio foi para 0. Pessoal, acho que a aula ficou um pouco longa, mas esse é um conceito de classe. Depois eu vou gravar mais um vídeo, que eu acho que aí a gente vai estar bem introduzido no TypeScript e na orientações a objetos. A próxima aula eu vou ensinar uma classe que pode utilizar outras classes. Mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que é basicamente isso. O conceito de classe e orientações a objetos, ele está explicado, ele pode ficar maior ou menor, mas não foge desse princípio. Espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, pode mandar nos comentários aqui. O mais fácil, e geralmente eu respondo bem mais rápido, é lá no Instagram, principalmente no Close Friends. Eu estou abrindo umas caixinhas de perguntas lá. Não deixe de me seguir lá. E quem gostou, deixa o joinha, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Valeu!